galera, estamos aí no segundo tempo do JG, agora trajando aqui a belíssima camisa, também segundo uniforme away da Escócia, também nossa adversária na Copa. Essa já foi despachada, né? Vencemos 3-0, então essa segurança total aqui de usar essa camisa, porque já foi a Escócia, né? Mas enfim, belíssima camisa, né? A cor tradicional da Escócia é azul, mas a Adidas fez essa camisa especial, é diferente, hein? Muito maneira, né? E fica mais uma vez o recado, né? Fica o recado. Eu quero dar um presente para o camisa de futebol. Camisa de futebol vai ser muito, especialmente para seleções que eu faço coleção. Vamos lá. Continuando nosso segundo tempo, então. Abre-se as cortinas, a bola rolando, vamos para o segundo tempo. Aqui, a cena da Copa do Mundo, já falamos muito sobre ela, né? Podemos partir para o assunto. Cúpula do G7, que aconteceu em Evian, na França, né? Evian-les-Bains, não sei como falar isso, entre os dias 15 e 17 de junho de 26. Macron chamou de sucesso objetivo, mas o Brasil ficou de fora de 5 das 8 declarações. O Brasil participou, né? Mas o Brasil participa do G7, Orlando. O G7 não é o grupo dos países mais ricos do mundo? Pois é. Vamos começar a discussão falando sobre isso. O G7 é uma organização que surgiu nos anos 70, primeiro com o G6, né? Aí houve a entrada do Canadá logo depois, que são. Porque, vamos lá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Alemanha e Japão. Aí entrou o Canadá. Aí virou G8 quando a Rússia entrou. A Rússia chegou a fazer parte do grupo e virou G8 durante um tempão. Mas aí em 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia, da Ucrânia, ela foi expulsa do G8, que voltou a se chamar G7. Só que o G7 tem a tradição de convidar países outros para as suas cúpulas. E foi até o Lula foi convidado e houve até um mal-estar entre o presidente Lula e Trump, que não se cumprimentaram, né? Depois de uma aproximação, de uma lua de mel, a relação entre Brasil e Estados Unidos deu uma azedada. Tem um bom tema aqui que eu esqueci de mencionar, de colocar no slide, que foi justamente o fato do Trump anunciar um novo tarifaço, né, do ministro americano, secretário, que eles chamam lá, Marco Rubio, ter dado declarações pró-Flávio Bolsonaro, falando também do PIX, né, que o PIX afeta os Estados Unidos. Então a relação entre os dois países deu uma deteriorada boa. Lula reagiu, né? Fez uma declaração dizendo que numa inauguração, num evento militar, esqueci agora o que era, que estava se entregando, que era uma fragata, não lembro qual é a embarcação, para a Marinha, o Lula falou de que tá cheio de doido no mundo. Tá cheio de doido no mundo, entendeu? E aí tem gente aí querendo tomar a Groenlândia, tem gente querendo fazer do Canadá o 51º estado. Falando do Trump, né? Tem muito doido no mundo e que é bom ficar de olho, ele não gosta de guerra, mas entendeu? Se tiver guerra, o Lula mandou essa aí. Então, assim, tomara que o Trump não tenha escutado e levado isso a mal, né? Porque a gente não tem a menor condição. Nada contra a nossa, né, defesa do nacionalismo, né, assim, patriótico básico, né, de que pô, não vamos reagir a qualquer tipo de provocação americana, mas não vamos para guerra também, né, porque se for para guerra está enrolado, né, evidentemente, mas eu acho que assim, chance zero de uma intervenção militar americana no Brasil, apesar do grande assunto ter sido o fato dos americanos terem classificado o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas, o que dá a possibilidade de uma intervenção externa, seja do exército americano ou do serviço secreto norte-americano. Isso é possível pelas leis internacionais de você classificar um grupo como terrorista. Isso os americanos podem fazer agora, a partir desse momento. Mas, né, isso não vai acontecer, muito improvável, né? Se for analisar, se você for ouvir os analistas internacionais, muito improvável, mas a relação azedou. Isso é evidente. Mas o Brasil participou lá do encontro em Evian, né? Desculpa, estou mostrando a imagem aqui, mas está aparecendo na minha cara. Tá aí, ó. E os temas foram Oriente Médio, G7 classificou o acordo dos Estados Unidos e Irã como oportunidade histórica. Já falamos sobre isso aí, né? Acabou que o acordo azedou também. França e Reino Unido anunciaram força multinacional para proteger navios no Estreito de Hormuz. Falei sobre ele já hoje. E eles exigiram cessar-fogo no Líbano. Já falei sobre isso também. Então, o acordo lá, o G7 falou do tema, mas infelizmente continuamos na estaca zero aí.
Ucrânia e Rússia. Novas sanções ao setor energético russo aprovadas. G7 prometeu ampliar fornecimento de sistema de defesa aérea para Kiev. Mark Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, né, que inclusive está na Copa lá, disse que o acordo com o Irã pode ter efeitos positivos em outras frentes. E o outro tema foi IA, inteligência artificial, sessão especial com os CEOs da OpenAI, do Google DeepMind e Anthropic, debate sobre dominância americana no setor de regulação global da IA. Dominância, entre aspas, né? Entre muitas aspas, porque a gente sabe que hoje a China tem empresas gigantescas operando na área da inteligência artificial, que é a alma, né, da quarta revolução industrial. Né? Está vivendo um momento assim da robótica, dos humanoides, né, dos drones, da realidade ampliada, da IA. Isso tudo configura o que nós classificamos como a quarta revolução industrial, que foi, né, a primeira lá em 1750, né, a máquina, a indústria têxtil, né, a máquina spinning jenny, water frame, o uso da energia hidráulica, né, isso foi o primeiro momento, né, o vapor. A segunda revolução industrial você já tem em 1850, 1860 o petróleo, a eletricidade, né, o advento do capitalismo monopolista, oligopolista, o capitalismo financeiro, os bancos entrando como parceiros, a coisa se tornando muito maior, não só a Inglaterra, mas França, Prússia, que vira Alemanha, Estados Unidos, Japão, de vítima que se torna imperialista, se torna uma potência industrial, o imperialismo, né, uma consequência política da segunda revolução industrial, a disputa por mercados, né, África, Ásia, América Central, terceira revolução industrial 1950, né, a gente tem a entrada da tecnologia da internet, né, começando, engatinhando, dos computadores, né, da automação no nível jamais alcançado, jamais visto, e a quarta revolução industrial atual, que é a IA. Né? A IA promete, inclusive, criar novos bilionários. Tivemos o primeiro homem trilionário da história, no mês de junho, Elon Musk, ele mesmo, né, que abriu lá suas ações na bolsa, né, fez o IPO da SpaceX, e se tornou o primeiro homem trilionário da história. Primeiro homem trilionário. Isso é uma coisa bizarra, né? Você ter bilionário já é uma coisa bizarra. Agora ter trilionário, isso não faz o menor sentido, né? Trilionário, a China tem um PIB de 20 tri. Esse homem ele tem 1,3 tri. Entendeu? Tem uma dimensão da coisa. Então é algo sobrenatural. Mas a tendência é que a IA produza novos bilionários, né, como a internet produziu no seu início aí, né, no seu start. Vamos usar expressões agora norte-americanas, já que estamos falando de negócio. Fala de negócio, a gente fala de coisas, a gente fala em inglês, né? Business, mindset, é isso? Enfim, e aí o Brasil, né, que está ali, ó, adesão parcial. Lula endossou apenas 3 das 8 declarações. Proteção de menores online, combate ao câncer e narcotráfico, são vários assuntos discutidos no G7, né? Recusou a declaração sobre minerais críticos e crescimento equilibrado e trocou farpas com Lula. Lula chamou Trump de imperador. Trump disse que o Brasil se tornou perigoso politicamente. Olha como o clima azedou. E fontes diversas, né? Você vê aí embaixo aí, né? A agência francesa, Exame, BBC, Folha, Valor Econômico. Nos dias 17 e 18 de junho, as notícias foram colhidas aí para que os senhores apreciem o encontro de Evian, que tem uma água famosa, né? Água Evian, né, na França. Beleza? E notícia também recente, hein? Isso foi agora, pouco antes de eu ter gravado, né? Do dia estou falando. O pai do Keir Starmer renunciou. É o sexto, o sexto ele ficou parecendo 60, né? É o sexto premier britânico desde o Brexit. Estou até falando de, como é que Brexit, né? Brexit, que vem de regret, né? De arrependimento. Vamos entender. Primeira coisa, Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia, só para entender a manchete, né? Brexit quer dizer o Britain Exit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu, né? Já tem mais de 10 anos isso, e tem 10 anos, né? Foi em 2016, né? Tem 10 anos. E foi uma saída traumática. Né? A economia britânica sentiu mesmo, ainda mais porque
combinou com um afastamento dos Estados Unidos. Na hora em que o Reino Unido mais precisava da União Europeia, o Reino Unido resolveu sair da União Europeia. Olha que ironia. O número de imigrantes, que foi a grande questão, né, uma das questões da direita na época, questionando a permanência do Reino Unido na União Europeia, especialmente Nigel Farage, né, um líder, né, político britânico ligado à direita, né, extrema-direita, e criou partido na época, agora tem um outro partido que ele está liderando. O Farage fala muito disso. Olha, o imigrante é o grande problema, porque a gente está dentro da União Europeia, a gente não tem comando sobre essa política migratória. Quem manda é Bruxelas, né? Bruxelas é a capital da União Europeia, além da capital da Bélgica. Então, sair, vamos recuperar nossa autonomia, nossa soberania, não vamos ficar submissos a um colegiado, né, de quase 30 países. E agora deu no que deu. Né? A economia encolheu, a inflação é a maior da Europa, tirando a inflação, se não me engano, da Áustria. A inflação disparou, o desemprego aumentando, a atividade econômica encolhendo. O Reino Unido perdeu um mercado de 400 milhões de pessoas, que é a população da União Europeia. Então, o principal revés foi um revés econômico. Isso já caiu em prova recente aí não sei se foi da UERJ, né, vestibular aqui do Rio de Janeiro, que é uma questão sobre os anos aí da saída do Brexit, da saída do Reino Unido. E agora o sexto, vamos dar notícia mesmo, o sexto premier, né, o sexto primeiro-ministro cai, lembrando que no Reino Unido, que é a Inglaterra, a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, né, são os 4 territórios principais. Compõe o Reino Unido, a Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que é o nome todo, você pode chamar de UK, Reino Unido. É o sexto que cai. Em pouquíssimo tempo, né? Em 10 anos, né? Então o Keir Starmer tá aqui, ó. Eu tô pensando só para mim, peraí, gente, perdão. Tá aqui, ó. Ele é o sexto, né? Então tá ali, renúncia anunciada no dia 22 de junho em Downing Street, né? Onde fica o chanceler, né? O Downing Street. Aí a Starmer havia liderado os trabalhistas de volta ao poder após 14 anos, conquistando a maioria de quase 2/3 na Câmara dos Comuns, que é a Câmara Baixa, né? É a Câmara dos Deputados deles, né? Mas não conseguiu completar 2 anos no cargo. Então você vê que, né? E isso porque os conservadores estavam no poder durante muito tempo, né? Os trabalhistas voltaram. E o que derrubou ele foram impostos impopulares, anúncio de aumento de impostos seguidos de recuos, constrangedores que minaram a credibilidade do governo, política migratória, medidas restritivas que alienaram a base trabalhista. Os trabalhistas são a esquerda, digamos assim, né? Aí você cria uma política restritiva migratória, você perde um pouco do elo com a sua base, de um partido que justamente te apoia, né? Então, isso em relação ao eleitorado e aos deputados do próprio partido, criando divisões internas, fratricidas, uma disputa pelo poder, né? O Game of Thrones, né? Uma disputa que é o que está acontecendo agora, né? E o escândalo do Mandelson, que é o tal do embaixador britânico nos Estados Unidos, né? Peter Mandelson, que tinha relação direta lá com o Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, o pedófilo, né? O cara ligado às redes lá de prostituição e de abuso de menores no mundo inteiro, né? Com casas em tudo que é lugar, envolvimento do príncipe Andrew, que já perdeu todos os títulos lá da monarquia. Então, assim, é um conjunto de fatores que fez com que o Starmer renunciasse, né? Inclusive tem um último aqui que eu não mostrei, qual é? O Reform UK. Esse é o Nigel Farage. Crescimento vertiginoso do partido de Nigel Farage, que drenava eleitores e ameaçava a hegemonia trabalhista. Eu acho que esse Farage não vai chegar ao poder porque o grande candidato à sucessão é o prefeito de Manchester, Andy Burnham. Andy Burnham, que deve ser o sucessor. Mas aí tem toda uma engenharia para esse homem chegar ao poder, né? Porque para você ser primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, você tem que ser deputado, né? Você tem que estar na Câmara dos Comuns lá, porque é dentro dos parlamentares que o partido que fez a maioria na eleição pinça um para ser o líder e virar o primeiro-ministro. Só que ele não é deputado, né? Ele não disputou as eleições, ele é prefeito, né? Ele era prefeito de Manchester, muito popular e tal. Mas há uma jogada aí, né, de um renunciar para poder ele entrar na casa e aí ele ser escolhido para ser primeiro-ministro. Mas tem todo um jogo político que está sendo encenado nesse momento, que gravo. Não sei o tempo que vai chegar a vocês, nossa
equipe de edição do Gabaritando é primorosa, maravilhosa, a equipe inteira é fantástica, deve colocar muito rapidamente esse jornal, mas a gente está acompanhando justamente essa disputa pelo poder no Reino Unido, mas a renúncia é certa, foi anunciada, ele continua no cargo, até que seja escolhido o sucessor. Há outros nomes, né? Inclusive há 2 mulheres também, mas a disputa, o cargo provavelmente vai ficar com esse Andy Burnham, que é justamente o de Manchester, prefeito de Manchester, beleza? Eu agora do Reino Unido, mas eu esqueci o que ia falar. Ah, lembrei. O Reino Unido também tem uma notícia interessante, que foi ter colocado em prática agora que menores de 16 anos não podem ter acesso às redes sociais. Então a Austrália fez isso, né? E agora foi o Reino Unido, o segundo país que tomou essa decisão. Eu estou falando isso porque esse assunto vai chegar no Brasil, vai começar aquela ladainha de que é censura, não pode fazer isso, né? As redes sociais são, a internet é livre, as pessoas têm que ter o direito de usar, né? Que é um regime ditatorial, que isso acontece lá no Irã, que isso acontece só no país que, pô, é Turquia, que o governo é autoritário. Austrália e Inglaterra, tá? Ninguém vai criticar a Austrália, ninguém vai criticar o Reino Unido. O Reino Unido agora acabou de baixar essa lei, agora, começou a valer agora em junho. Menor de 16 não pode ter rede social. Beleza? Vamos botar essa discussão em breve aqui no Brasil, aí vocês vão lembrar de mim. Ok? Óbvio que eu sou a favor disso. Né? Tem uma filha de 5 anos, imagina. Bolívia em crise. O presidente Rodrigo Paz decreta estado de emergência. O presidente Rodrigo Paz decretou estado de emergência no dia 20 de junho, após mais de 50 dias de protestos que paralisaram a economia e deixaram ao menos 14 mortos. Inclusive, jogos da Libertadores, jogos da Sul-Americana foram suspensos em determinadas cidades. Né? Grupos campesinos e aliados do ex-presidente cocaleiro Evo Morales bloquearam rodovias em todo o país, exigindo a renúncia de Paz. Aí os bloqueios nacionais, mais de 50 dias de protestos bloquearam rodovias estratégicas, comprometendo o abastecimento de alimentos, combustíveis, medicamentos, especialmente em La Paz. Acordo frustrado. Horas antes do decreto, Paz acordou, né, fez um acordo de pacificação com a Central Obreira Boliviana, mas sindicatos campesinos e grupos ligados a Morales rejeitaram o entendimento e intensificaram os bloqueios. Forças Armadas nas ruas e limites constitucionais. A Paz garantiu que o decreto não suspende direitos fundamentais. Isso não é um estado de emergência para restringir a vida das pessoas, enfim. Então a Bolívia está num caos, né, numa crise. As fontes estão ali embaixo, o valor econômico, o Globo é o país, né, também mais uma vez a agência F, né, a agência francesa. Enfim, a Bolívia, infelizmente, é um país que politicamente vive em crise, né? A Bolívia talvez seja recordista em golpes de Estado e crises sucessivas econômicas, políticas, é um país pobre, né, no continente, passa por um processo eleitoral que também está todo enrolado, junto com a eleição também no Peru, que também está com apuração já há 18 anos, né, eleição no Peru, candidato da esquerda da direita, né, da direita da esquerda eu esqueci o nome, da direita é a Keiko Fujimori, que é a filha do falecido Alberto Fujimori, ditador do Peru entre 90 e 2000. Enfim, então a Bolívia também passa por um processo eleitoral e um processo econômico desgastante, né, que gerou esse estado de emergência, beleza? Vamos passar aqui, outro assunto. Colômbia, falando de um vizinho, Colômbia vira à direita. Sai o Gustavo Petro e entra Abelardo de la Espriella, que é advogado, 47 anos, mais novo que eu, cara. Quando você vê que o presidente do país dá uma tristeza. Sem experiência política prévia, venceu o segundo turno com 49,6% dos votos. A apuração final confirmou uma diferença de 0,003% das cédulas. Ele ganhou de Ivan Cepeda, que era o candidato da esquerda. E aí você vê que tem, né, vários países do continente que estão uma guinada direita. A Argentina do Milei, né, América Latina, né, não só América do Sul. El Salvador, do Nayib Bukele, que foi reeleito em 2024. Equador, de Daniel Noboa. E agora a Colômbia de Abelardo de la Espriella. 4 países, direitaça, tá? Virou a direitaça, não é direita Fernando Henrique Cardoso, direita neoliberal só, não. É direita de costumes, direita de conservadorismo, de imigrantes, não, porque não é o caso desses países, mas seria o caso, né? Então, assim, de um discurso de
marxismo cultural, né, de uma ideologia de Estado mínimo também, claro, né, de redução do Estado na economia, mas uma questão também que envolve um debate também político, comportamental, né, a briga contra a chamada agenda woke, né, que seria a agenda progressista, de minorias. Então é direitaça, não é qualquer direita não, porque o mundo a gente sabe que está vendo essa direita que alguns falam de direita libertária. Direita libertária eu acho que é eufemismo para dizer direita, extrema-direita. Por aí. E é o caso lá na Colômbia, que tinha um presidente de esquerdaça, né, que era o Gustavo Petro, que inclusive vinha, né, fazendo enfrentamentos ao Trump, né, a figura que vocalizou muito essa oposição ao governo do americano Donald J. Trump. Mas está aí a Colômbia, né, nosso vizinho importantíssimo, inclusive. Esse Prela, ele usa a camisa da Colômbia, né? Ele tem uma estética também que evoca símbolos nacionais. Então ele também tem essa coisa, né? Beleza? Então vamos aqui falar de outro assunto. Terminando aqui o nosso JG, prometo que não temos grandes mais assuntos, não. E é isso, né? Acho que já resumindo aí o mundo em junho, né? O direito em ascensão, Oriente Médio instável, democracias em crise, catástrofes naturais, esporte e geopolítica. Claro, outros assuntos também surgiram, né? No mundo, no Brasil, mas eu mais uma vez aí, tive que resumir os temas principais, né? E aí algumas fontes que eu busquei as informações e que você também pode buscar para ler mais sobre temas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, mas se você não quiser ler, evidentemente você está sempre convidado a assistir aqui o Jornal Gabaritano, no queridíssimo site Gabaritano. Fortíssimo abraço, um excelente mês de julho, teremos julho de 2026 notícias tão importantes, especialmente para o aniversário que é em julho, certo? Forte abraço a todos, valeu galera!